Started. Baruchim Abaim, bem-vindos a mais um estudo, a continuação do estudo do Sefer Moreh Nevuchim. Isso, estou compartilhando o desktop. Porque eu não quero que ele caia. Conseguem ver o texto? Esse texto é onde nós paramos quando havíamos perguntado sobre o motivo de o intelecto ser limitado. Nós releremos o que lemos da última vez e continuaremos daí. Devemos reconhecer nossas limitações individuais e coletivas. Ainda assim, desejamos certos tipos de conhecimento. Embora não diga abertamente, o Rambam tem em mente ali especulações cosmológicas e divinas. Portanto, já que na visão maimonidiana, o desejo por entender como a realidade realmente funciona, o desejo do biólogo, o desejo do físico, o desejo do químico, esse desejo é um desejo pelo divino. O fato de desejarmos saber essas coisas implica que elas não estão inteiramente além dos limites da descoberta. Este desejo de conhecer as verdades divinas é interminável. No entanto, em nossa mente material, é limitada ao conhecimento das coisas abaixo da órbita da Lua. Assim, como no sentido da visão, que é limitado, nosso intelecto é limitado. Nosso desejo força o pensamento a passar para a imaginação, pois, apesar de nossa limitação, queremos saber a verdade do que está acima de nós. Todos pensam que encontraram um meio pelo qual conhecerão a verdadeira realidade da questão. Quando a mente excede seu limite e o desejo substitui o pensamento pela imaginação, o pensador se torna orgulhoso e presta culto a si mesmo. Este é o problema especial da metafísica, em oposição à física e à matemática, onde a comprovação existe. Então, apenas recapitulando o já dito na aula anterior, começamos a ver por que o intelecto é limitado. O intelecto é limitado porque ele é motivado por um desejo que é maior do que ele mesmo. O intelecto também é limitado porque a nossa capacidade de conhecimento limita-se à nossa experiência neste mundo. É a esta limitação que ele se refere ao dizer: nosso conhecimento é limitado das coisas abaixo da órbita da Lua.
O que isto quer dizer de fato? Algo muito importante. O que está abaixo da órbita da Lua é um eufemismo do século XII, das visões aristotélicas de mundo, mas que ainda é pertinente hoje, se for devidamente entendido, sobre a nossa experiência direta com a realidade. O que estaria acima da órbita da Lua é aquilo que eu posso até saber, mas só em tese. E aquilo que você sabe, aspas, em tese, porque leu no livro, você na verdade não sabe. Portanto, o nosso conhecimento do divino não pode ser um conhecimento em tese. Ele deve ser um conhecimento em ato. Não pode ser o que eu leio escrito em lugar nenhum. Tem que ser uma experiência que eu tenha tido. E, portanto, ele diz que o desejo em nós força esse processo. E se não tomarmos o devido cuidado, ele substitui o pensamento, aqui no sentido de raciocínio, pela imaginação. Isto é, a invenção. Em outras palavras, a mentira. E aí é nesse momento que nos perdemos. Ficamos orgulhosos do quê? Da crença na nossa própria imaginação. Porque nós passamos a tratar a nossa imaginação como se ela fosse um conhecimento. A pessoa se imagina tendo um contato com o divino. Se imagina vendo um fantasma. Se imagina recebendo uma comunicação telepática. Então ela se orgulha por ter tido essa, aspas, experiência que nunca aconteceu. Ela apenas imaginou isso. É nesse momento em que a pessoa presta culto para si mesma e não se dá conta. Não é que ela reza, se ajoelha. Não. Prestar culto implica devotar-se, idolatrar-se. Idolatrar aquilo. Chegue nessa pessoa com esse efeito e diga para ela, isso que você está dizendo, essa visão, é só um efeito do seu cérebro, isso não aconteceu de verdade. A pessoa fica na defensiva. Ela se sente pessoalmente atacada como se algo precioso estivesse sendo tirado dela. Isso é evidência para ela mesma de que ela se tornou orgulhosa. E ela não se deu conta de que aquilo era um objeto de culto, um pequeno ídolo que ela criou e guardou num lugarzinho no seu coração. Então, o Rambam diz, esse é um problema muito característico da metafísica. Isto é, das investigações filosóficas que se faz depois que se estuda a física de Aristóteles. Ele falou, é muito diferente da física, da matemática. Por que a física e a matemática não dão esses problemas? Ele diz, porque tem comprovações. Essa é a diferença. Então, como tem comprovação, o que não é necessário? Crença.
Então, o que o Rambana está nos trazendo à evidência é que a investigação do divino, lúcida, adulta, não é a investigação que passa pelo universo da crença. É a investigação do divino que segue o mesmo rigor do estudo da física e da matemática, que não cria expectativas e não mente os resultados, que não se orgulha e não presta culto para si. Este foi o ponto. Prosseguimos daqui. Por outro lado, algumas pessoas que combinam ignorância e arrogância e rejeitam toda a especulação. A certa altura, o Rambam parece comparar esses indivíduos, os não ensináveis, a beduínos da época dele, que não desejavam as coisas boas da vida, na opinião das pessoas daquela época e daquela região. Por causa dessa falta de eros, de desejo, eles nunca entram no palácio onde estão essas coisas superiores. Em seguida, o Rambam faz uma série de declarações pejorativas, para provocar o ego mesmo, a respeito do indivíduo de mente fechada, que ele continuamente chama de o ignorante. Também para cutucar o Yetzirah, para ele não ficar passivo. Tal pessoa resiste a todas as demonstrações lógicas. E por isso é considerável não educável. Este é um problema sério, porque coloca o indivíduo fora do alcance do projeto do Rambam, que é remover a concepção de corporeidade, afastando o indivíduo da imaginação em direção ao intelecto. Mas por que as pessoas resistem a essa busca? O Rambam recorre a Alexandre de Afrodisias, que foi um comentarista de Aristóteles. Alexandre apresenta 3 causas para a resistência educacional. Primeiro, arrogância intelectual. Quem é você para me ensinar? Segundo, complexidade do assunto. A pessoa não tem o mínimo necessário. Terceiro, ignorância pura. O que é ignorância pura? O que é ignorância? Ignorância é quando eu me coloco de uma maneira tal que eu ignoro as coisas que realmente têm valor. Eu as ignoro. Então eu sou ignorante. Eu ignoro. Não me passa pela cabeça que tem que ser assim ou que tem essa questão importante. Eu não dou a isso a mínima atenção. Entenda que essa é a acepção essencial do termo ignorância aqui no Guia dos Perplexos. O Rambam não acrescenta um 4º motivo para a resistência educacional, que ele claramente pretendia ser provocativo. Então ele diz assim: atualmente há uma 4ª causa, não mencionada por ele, porque não prevaleceu, a saber, hábito e treinamento. Naturalmente gostamos daquilo a que estamos mais acostumados e somos atraídos a isso. Isto é, o Rambam explica que a idolatria prevalece por costume. As pessoas carecem, são facilmente manipuláveis. É fácil você manipular uma pessoa para comportamento, para extorquí-la e tudo mais, porque as pessoas acostumam-se. As pessoas acostumam-se à sua pobreza, acostumam-se ao sofrimento. Relacionamentos ruins perduram anos. As pessoas acham que é sinal de sucesso. Simplesmente porque a pessoa se acostuma a sofrer. O que é que não prevaleceu com Alexandre e outros filósofos gregos? A resposta, embora o Rambam tenha tido cuidado de não declarar explicitamente, está na escritura junto com a Haggadah e o Midrash. Ele diz:
Esta é também uma das causas que impedem os homens de encontrar a verdade e que os faz apegarem-se às suas opiniões habituais. Tal é, por exemplo, o caso com as noções vulgares a respeito da corporeidade divina e muitas outras questões metafísicas, como explicaremos. O Rambam prossegue dizendo qual é a causa que impede os homens de encontrar a verdade. Tudo isso deve ser ao hábito e ao treinamento em textos de que todos concordam com a sua santidade e verdade, mas cujo sentido superficial ensina corporeidade e outras imaginações falsas. O texto da Escritura transmite ensinamentos verdadeiros. O antropomorfismo da Escritura é falso. Os mitos de Israel transmitem ensinamentos espirituais reais e pertinentes. Os mitos não são história. E a incapacidade de lidar com isso, com uma verdade que é conceitual, textual, simbólica, em comparação com a literalidade, essa incapacidade epistemológica de determinar uma clara distinção entre a realidade e a ficção e o uso de cada coisa no seu devido valor, é o que impede a pessoa de entender nossos livros e nossas tradições. E eu não estou falando da pessoa estranha, porque dessa seria óbvio. Eu estou falando de gente do nosso povo. A maior parte não entende a herança. Este é o motivo. Confundem o sentido superficial, que fala da corporeidade, com aquilo para o que os textos apontam. Ali está a verdade. Aquilo para o que o texto aponta, e não o texto em si. Ou seja, a doutrinação impede o aprendizado. Quando você doutrina uma pessoa, você a coloniza, você a escraviza e é uma expressão de violência e de desrespeito. O que é a doutrinação? O ensino de crenças, a imposição de crenças. Focando cuidadosamente no que o Rambam realmente diz e não diz, ele identifica o antropomorfismo bíblico, em seu entendimento literal, tal qual ensinado pela religião mistificada, tanto a nossa quanto as outras, como uma causa da resistência educacional à investigação sistemática das coisas divinas. Em outras palavras, é a religião que está impedindo as pessoas de terem contato com o divino. A nossa. Não estou falando da religião dos outros, embora isso seja óbvio. É a nossa religião, com a sua interpretação mistificada, que impede a pessoa de ter contato com o divino. A religião tem prestado um desserviço em promover um real contato do ser humano com o divino. O que ela tem feito é propagar crenças e opiniões, ideologias. E aí as pessoas agem como animais, que fazem parte de um time, de um grupo, como chimpanzés de duas facções que estão sempre urrando uns para os outros. As pessoas formam tribos, em vez de formarem famílias.
Isso não era o problema de Alexandre referido e dos filósofos, porque eles não tinham uma Torá. A questão que se coloca é se também eles não tinham resistência devido aos textos tradicionais, pois Sócrates e Aristóteles tiveram que responder a Homero e ao panteão celestial helênico. O Rambam aparentemente pensava que se os gregos tivessem a Torá, Alexandre teria incluído a questão da resistência devido a ter uma escritura em sua lista, isto é, essa questão do costume. A respeito disso foi dito: achaste mel? Come o que te basta, para que não te fartes com ele e vomites. Nossos sábios também aplicaram esse verso a Elishaher. Quão excelente foi essa comparação! Ao comparar o conhecimento com a comida, o autor de Mishlei menciona o alimento mais doce, o mel, que tem a propriedade adicional de irritar o estômago e causar doenças. Ele, portanto, descreveu completamente a natureza do conhecimento. Embora grande, excelente, nobre e perfeito, é prejudicial se não for mantido dentro dos limites ou não for devidamente guardado. É como o mel, que nutre e é agradável quando comido com moderação, mas que é totalmente prejudicial quando ingerido sem moderação. Portanto, não é dito para que não se encha e tenha nojo, mas para que não o vomites. Isto é, para que você não o perca por completo. A mesma ideia é expressa nas palavras: não é bom comer muito mel. E nas palavras: nem te tornes excessivamente sábio, porque tu deves destruir a ti mesmo. O que é ser excessivamente sábio? Sabedoria não é uma daquelas coisas que quanto mais melhor? Ali, o sábio em excesso é a pessoa que, com o conhecimento que tem, e sendo esse conhecimento correto, tem opinião em excesso. Tem um posicionamento rígido. Ainda que ele esteja certo, ele destrói a si mesmo. O mesmo assunto é mencionado nas palavras de Davi: nem me envolvo em grandes negócios, nem em coisas altas demais para mim. E nas declarações de nossos sábios: não indague coisas que são muito difíceis para ti. Não busque o que está escondido de ti. Estude o que você tem permissão para estudar. E não se ocupe com os mistérios. Em outras palavras, não se ocupe com misticismo. Não busque conhecimentos ditos ocultos. Por que não? Porque são inúteis. Porque são fictícios. Aquilo que você precisa aprender faz parte do mundo real. Qualquer coisa que te digam que não faça parte do mundo real não é digno da sua atenção. Você é um ser que existe. Ocupe-se com o mundo que existe.
e com nada fora dele. Este é o sentido, não busque o que está escondido de ti. Ah, mas tem o mundo dos espíritos. Não há nenhuma evidência de que exista tal mundo. Portanto, para todos os efeitos, tal mundo não existe. Ah, mas tem o mundo dos ETs. Não há nenhuma evidência de nenhum ET. Portanto, não se ocupe com isso. Isso não existe. Ah, mas tem o mundo das forças mágicas da natureza. Não há nenhuma evidência de força mágica alguma na natureza. Os poderes do mundo real são os da física e da química. Estas coisas você deve se ocupar para entender. Quer estudar os mistérios das forças que movem o universo? Senta na tua cadeira e estuda física, estuda matemática, estuda química. E aí você estará estudando um conhecimento real. Quer entender as formas de vida no planeta e como a vida pulsa no planeta? Estuda biologia, estuda a evolução por meio da seleção natural. Tudo, leia tudo. Estuda isso. Isso é conhecimento. Energias, forças, estrelas, fantasmas, nada disso é conhecimento. Isto é loucura do ser humano. Não tem nenhuma relação com o divino. Eles queriam dizer, deixe sua mente tentar apenas coisas que estão dentro da percepção. Pois o estudo das coisas que estão além da compreensão do homem é extremamente prejudicial, como já foi explicado. Eu posso ler Harry Potter como um livro de ficção, como um momento lúdico, como um momento para eu me divertir. Eu não posso tratar aquilo como se fosse verdade. Uma, porque não é. E duas, porque se eu fizer, eu estarei prejudicando extremamente a mim mesmo. Substituir a realidade pela ficção é extremamente prejudicial para o ser humano. Esta lição também está contida na passagem talmúdica que começa: aquele que considera 4 coisas. Essa passagem que o Maimônides está falando aqui continua. Quais são as 4 coisas? Então os sábios dizem assim: para aquele que considera essas 4 coisas, seria melhor que ele nem tivesse vindo para o mundo. E as 4 coisas são aquilo que está acima, aquilo que está abaixo, aquilo que veio antes e aquilo que irá depois. Quem se ocupa com o que está acima, com o que está abaixo, com o que veio antes e com o que virá depois, essa pessoa sofre imensamente. É uma vida que não vale a pena ser vivida. Seria melhor para essa pessoa nem ter nascido. E quando você tira o que está acima e o que está abaixo, o que veio antes e o que veio depois, o que sobra? Sobra o aqui e o agora, que é onde a realidade está, que é onde a divindade está. A divindade não está acima e nem abaixo. A divindade não fez nada antes e nem vai fazer nada depois, porque o divino só pertence ao momento presente. O divino é o eterno. Não tem eterno ontem e nem tem eterno amanhã, porque o eterno está além do tempo. Portanto, a única maneira de acessar a eternidade é através do agora. É através do momento presente. E uma pessoa que não tem contato com o divino é melhor que não tivesse existido. O sofrimento é imenso. Então, aquele que pergunta essas 4 coisas, seria melhor que nem tivesse nascido, dizem os nossos sábios.
E concluem que fazer isso significa aquele que não considera a honra do seu Criador. Porque quem despreza o precioso e único mundo que ele tem, que é o mundo real, em busca de delírios e loucuras inventadas pelo próprio ego humano, não considera a honra, a kavod do seu Criador. Não considera o presente que recebeu. Cospe nas mãos do Hashem. Despreza as bênçãos do Hashem. Que estão no mundo real. Que estão no momento presente que você tem. Porque esta é a única coisa que você tem, a única coisa que você teve e a única coisa que você terá. Você nunca esteve no passado. Você sempre experimentou o momento presente. Você nunca verá nenhum futuro, porque você só experimenta o momento presente. O que você chama de passado é uma memória, uma sinapse cerebral que você está lembrando agora. Portanto, ela está emprestando do agora o senso de realidade. Mas nem assim ela é real, é só simbolicamente real. O futuro, a projeção, o plano, não existe. E eu não posso fazer plano amanhã, eu só posso fazer plano agora. Portanto, a minha participação no mundo real só acontece no momento presente, onde a divindade está. E quem sai disso, desonra, não considera a honra do seu Criador. Aqui também é dado o conselho, já que mencionamos, diz o Ramban, que o homem não deve se envolver precipitadamente em especulação com falsas concepções. Quais são as concepções que são falsas? Aquelas que distanciam da realidade. Eu não preciso fazer força para entender que fantasma não existe. Não há fantasma em lugar nenhum. Nem evidências disso em lugar nenhum. Todos que tentaram provar que isso existe, fizeram por meio de charlatanismo. Que é loucura maior que essa, que é descaramento maior que este. Pessoas que, de outro modo, eram pais de família, gente de bem, mentirosos e canalhas, tentando forçar a existência de uma coisa que não existe. O que é isso? Insanidade. Essas são as concepções falsas. Uma concepção não é falsa porque eu a rejeito. Uma concepção é falsa porque a realidade a rejeita. Não se verifica no mundo real. Portanto, não existe. Eu não tenho que defender isso, nem discutir sobre isso. Eu só tenho que aceitar os fatos como eles são. E quando ele está em dúvida sobre qualquer coisa ou incapaz de encontrar uma comprovação para o objeto de sua investigação, ele não deve abandonar o ato de investigar, mas deve recuar modestamente e, em consideração à honra do seu Criador, hesitar em quê? Em expressar uma opinião, fazer uma pausa. E isso já foi explicado. Existem fenômenos na natureza. Até hoje, mesmo com a avançada ciência na área da física e da química e da biologia, que nós não sabemos como é que acontece. A pessoa pode testemunhar um fenômeno atmosférico e mentir, dizendo que viu um espírito, que viu um alienígena, que viu uma força, que viu não sei o quê. Abstenha-se. O que você sabe de átomos, moléculas e fenômenos atmosféricos? Você não sabe nada disso. Então está concluindo o quê? Com base no quê? Não sabe como o cérebro funciona, como o cérebro cria imagens, como o nosso cérebro é capaz de fazer surgir sons, imagens, cores. Tudo por meio de substâncias químicas. Para você daí sair dizendo para as pessoas que a realidade é assim, eu vi isso, eu vi aquilo, calma lá. Tenha consideração pela honra do seu Criador. Você foi trazido ao mundo real, todos os seus prazeres e todas as suas necessidades estão no mundo real.
Então, quando você estiver perante alguma coisa que você não entende, não se apresse para concluir coisas que você não entende. Não presuma existir o que não existe. Pare, hesite, resista ao impulso de querer determinar ou acreditar em coisas. Exercite a verdadeira humildade. Qual é a verdadeira humildade? Admitir o seu real tamanho. O tamanho do seu real conhecimento. Não é diminuir-se e dizer que não sabe coisas que você sabe. E dizer que não entende coisas que você tem capacidade de entender. Mas também não é dar um passo a mais para além do seu próprio conhecimento. Na verdade, Aristóteles declarou, continua o Rambam, que a habitação das escrituras gregas é um impedimento ao aprendizado, a habituação às escrituras gregas. Por quê? Ele está falando dos textos sagrados dos gregos, que eram os textos de Homero, né? As aventuras dos deuses gregos e todos aqueles mitos que são muito bonitos. Porque eles podem ser um obstáculo. Eles eram muito naquela época, são bem menos e talvez isso não se aplique mais hoje. Mas na época era um grande obstáculo, pelo mesmo motivo que hoje é a Torá que é um obstáculo. É a Bíblia hebraica que é um obstáculo. O efeito que as palestras produzem num ouvinte, isso Aristóteles mesmo falando da própria cultura. O efeito que as palestras produzem num ouvinte depende de seus hábitos, pois exigimos a linguagem a que estamos acostumados. E o que é diferente disso não parece adequado, mas um tanto ininteligível e estranho por causa de sua impropriedade, a impropriedade da pessoa. Pois é costume isso, é inteligível. Ou seja, o que eu digo que eu entendo, na verdade o que eu quero dizer é eu sou acostumado com isso. A força do hábito é demonstrada pelas leis, em que os elementos lendários e infantis, porque Aristóteles não acreditava literalmente nos deuses, é disso que ele está falando, prevalecem sobre o nosso conhecimento sobre eles, devido ao hábito. Assim, algumas pessoas não ouvem um falante a menos que ele, e aí ele cite um poeta como testemunha, que no caso o Homero. Hoje em dia, como isso funciona? A pessoa não dá ouvidos a menos que o grande rabino fulano de tal tenha dito. Ele escutou a mesma coisa de uma pessoa simples, mas ele resiste. Ele diz, mas isso não é, não sei, não acredito, ele resiste. E aí quando o grande fulano de tal diz, aí ele acredita na exata mesma coisa que foi falada pela pessoa mais simples. O que isto evidencia? Que essa pessoa não tem nenhum contato com a informação, nenhum desejo pelo conhecimento. Ele simplesmente quer alguém para prestar culto. Se ele der sorte de cair na mão de alguém que oriente correto, tanto bem. Mas isso é sorte, é bem raro de acontecer. O que, em geral, acontece é que a pessoa cai na mão de alguém insano, que de vez em quando fala uma coisa bonitinha, mas, na maior parte dos tempos, as injunções são para aumentar seus preconceitos, sua loucura, sua insanidade. Porque a própria pessoa que vos fala, muitas vezes, tem insanidade. Então é preciso ter a lucidez em você mesmo. Então Aristóteles está usando o exemplo da cultura dele para mostrar como que esse fenômeno é um fenômeno humano mesmo. O que o Rambam quis dizer então com a sua observação sobre o que então não prevaleceu com os filósofos foi que, uma vez que eles não estavam limitados por nenhuma tradição em sua busca pela verdade, era mais notável que eles mesmos pensassem que nosso alcance metafísico era limitado. E daí o Rambam tira disso que, portanto, esse conceito da pessoa ser limitada pelo costume é mesmo universal. Porque nós temos pelo menos a nossa tradição e podemos culpar ela e dizer, não, mas é a nossa tradição que nos limita, porque ela fica fazendo a gente investigar apenas isso e tal. Mas não, os gregos não tinham, e eles sofrem do mesmo problema, o Rambam diz. Yehudá Ibn Shmuel explica por que isso pode ser o caso. Ele comenta, crentes sempre tendem a exagerar a esfera do desconhecido, para que a área da fé preencha o lugar do racionalmente cognoscível. Isso é uma linguagem acadêmica
para explicar o popular argumento do Deus das lacunas. O que é o argumento do Deus das lacunas? Tudo que eu não entendo, eu digo que foi Deus que fez. Ou seja, Deus vai perdendo cada vez mais espaço para essas pessoas. Antes, Deus causava vida. Agora a gente sabe que não. Tem uma célula, o espermatozoide entra em outra célula, o óvulo, e ela se multiplica lá dentro, e é aquilo que faz nascer uma criança. Não é Deus coisa nenhuma. Ah, mas Deus causou a vida dos seres celulares. Mas agora nós sabemos que numa sopa química com descargas elétricas e variações de temperatura, moléculas surgem espontaneamente numa poça. Não precisa de nenhum efeito mágico, isso acontece naturalmente no universo. Portanto, a vida é absolutamente natural, não tem nenhum ser mágico fazendo nada. Ah, mas Deus criou milhões de animais diferentes e eles são únicos entre si. Agora nós sabemos que todos os animais são evoluídos de versões menores e menos complexas deles mesmos e todos são parentes uns dos outros. Hoje nós sabemos que há 50 milhões de anos atrás, o seu e o meu antepassado era um peixe. Isso não é uma crença, isso é um conhecimento. Você não é só descendente de chimpanzés, você é descendente de outros mamíferos antes deles, e outros antes daqueles, e répteis antes destes, e outros seres que nós nem temos ideia. Desde o começo da vida desse planeta, todos os seres vivos sofrem o processo da evolução e se modificam por meio da seleção natural, e ficam tão diferentes entre si que ocorre o fenômeno que os biólogos chamam de especiação. Surgem novas espécies, que na verdade é aquela mesma, tão modificada que agora quando eles cruzam não nasce mais filhote. Então quando cruza e não nasce mais filhote, agora temos um bicho diferente. Mas eles são parentes e o código genético é a prova. Nós e o chimpanzé somos absolutamente diferentes. Não tem como gerar filhote mais, de tão distante que nós somos. Mas o chimpanzé tem 99% do nosso DNA. É só o 1%, menos que 1%, meio cromossomo só de diferença entre nós, entre você, eu e um chimpanzé. Meio cromossomo de diferença. E a estrutura corporal fica toda diferente daquele jeito. O resto é tudo igual. Então, cadê as características físicas em nós? Estão desativadas. Só isso. A maior parte do DNA está desativado e é inútil. É só uma pequena porção que gera o que você é e o que eu sou. Então, tudo aquilo porque o ser humano mentiu com explicação mágica, o conhecimento revela ser um processo que faz parte da realidade. E esse é o caminho que afasta da verdadeira espiritualidade. Portanto, a espiritualidade nunca poderia ter que ver com essas mentiras. Porque o divino não pode ser associado a nada mentiroso, falso e fictício. Nós somos informados que o divino é o autor da realidade. Portanto, quem quer que tenha dito o contrário, mentiu. Quem quer que diz que o divino criou fantasmas, mentiu. Se enganou para ainda levar em conta. Já que isso é uma crença muito antiga, então os antigos não mentiam. Eles eram muito mais sinceros. Hoje nós temos charlatães, mentirosos, exploradores. Mas no mundo antigo não era a mentira que motivava, ele não queria falsear, ele tinha uma impressão errada das coisas. Nem todo mundo tinha a grandeza de Sócrates de admitir que não sabe alguma coisa. Mas tanto Sócrates quanto Urabã Gamaliel disseram, ensina a sua língua a dizer eu não sei. E todos os que mentiam
não faziam isso. Então se deparavam com um novo conhecimento, em vez de dizer eu não sei o que é isso, mente dizendo, é um espírito, é um demônio, é uma força. Eu vi uma coisa, eu vi isso, eu vi aquilo. Assim nascem os folclores. Isso é um erro comum dos seres humanos. Mas um erro passível de correção. Porque nós estamos evoluindo, nós queremos melhorar o nosso relacionamento com a vida, com a realidade, com o divino. Para isso nós precisamos entender que a divindade se manifesta na realidade apenas. Então ele diz, assim em contraste, visto que é do interesse dos filósofos não demonstrar limites para a inteligência, o fato de que eles encontraram um limite para o que é conhecível torna a afirmação impecável. Seja como for, Urambana ensina o conceito de resistência educacional. Esta é a aparente contradição entre o que devemos ensinar no início do processo educacional e o que ensinamos mais tarde. Quando você pega uma pessoa absolutamente ignorante, o que essa pessoa faz? Hoje em dia você não precisa fazer isso com ninguém, porque a pessoa faz sozinha. Mas num cenário hipotético, de pegar alguém do zero, qual é o processo? O primeiro processo é ensinar ele a ler a escritura. Do jeito que está, sem explicar nada. Aprenda a ler. Ensina Ivrit, a pessoa vai aprender a ler. Tá, começa aqui nesse livro aqui, ó. Vamos lá, primeiro verso. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz haita tovu vahohu. Vamos lá, vai lendo, vai entendendo, vai aprendendo. Deixa ele aí, vai passar alguns anos aí. Leia, 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 leia. Esse é o começo. Ele concluirá quase tudo errado. Não tem problema nenhum, está começando. Deixa ele. Não pode ter ego, tem que ensinar para ele valores, humildade, tem que aprender, tem que ouvir. Você está lidando com conhecimento novo, não vem dar uma de sabichão. Senta e aprende. Vamos lá, aí vai aprendendo, vai se expondo. Daqui a pouco começam a surgir dúvidas. Mestre, tem uma coisa que está me incomodando. O que é? Não, aqui. O livro falou que tem uma cobra que falou com a mulher lá. Sim, e daí? Qual o problema? Então, aqui a gente procura na natureza, não tem nenhuma cobra falando. Cadê as cobras que falam? Muito bem. E aí você orienta a pessoa. Aquela cobra é um símbolo. Nahash é uma palavra hebraica. Nahash vem do verbo lenahesh, encantar. A cobra representa o encantamento. A idolatria é feita pelo encantamento. O faraó usava o Ural na cabeça, símbolo de que ele tinha poderes mágicos. Ele era filho dos deuses, poderes mágicos. Então, que seduz, idolatria. Então, é o primeiro contato que a pessoa vai ter com o uso do símbolo, da linguagem metafórica, para explicar melhor, para ele entender melhor o mundo real e a proposta. O texto fala sobre um problema que o ser humano tem, através daquela narrativa. Há um problema. Todas as religiões do planeta Terra sabem disso. O ser humano tem um problema. Ele tem uma espécie de doença, uma espécie de problema. Na nossa tradição, o que o texto diz? É o Yetzer Hara, é um instinto que o ser humano tem. Ele mistifica. Ele confunde as coisas. Ele fala mal. E nesse processo todo ele se perde na linguagem. E ele estava num lugar antes de ter cometido esse erro e ele sai de lá. E vai para outro lugar. E aí ele sofre. E portanto ele tem que voltar para o lugar onde ele estava para ele parar de sofrer. Todas as tradições têm essas verdades, ditas por meio de histórias diferentes. A nossa história não vale mais do que nenhuma outra história. A grande questão, para quem é filho da nossa tradição, para quem se interessa por isso, para quem se sente atraído por essa tradição, a grande questão é você entendê-la adequadamente. A nossa tradição, assim como as outras tradições, quando não entendidas, elas deturpam. Elas acabam de ferrar a pessoa de vez. E existem tradições ruins. Existem tradições que não conduzem ao conhecimento, não. Conduzem sim à escravização, conduzem sim à destruição, conduzem sim a piorar o ser humano em vez de melhorar. Por isso a nossa oposição à idolatria. Não porque a nossa história é melhor que a história dos cananeus, mas é que a dele gera problemas sociais. Gera violência, gera desigualdade,
gera problemas reais. Porque o resumo da história, o resumo da ópera, é que o seu conhecimento deve gerar resultados na realidade, no mundo real. Você tem que se tornar uma pessoa melhor no mundo real, e não acreditar na sua cabeça que você é uma pessoa melhor porque você é de tal religião, sendo um crápula, muitas vezes. Não, não é acreditar que é melhor, é ser de fato. Ser de tal modo que o testemunho venha de fora. Ser de tal modo que a luz, que é esse bom comportamento, conquiste o coração de outros seres humanos que querem também ser assim. Porque todo ser humano tem nele a Neshama, todo ser humano deseja cessar o sofrimento. E, portanto, ele se sente atraído para isso. É natural. E tudo que é natural é divino. Porque é real. Devemos explicar algumas coisas de forma simples para que o aluno do nível básico possa apreciá-las. As complexidades podem vir mais tarde. Vistas sem rodeio, a explicação anterior parece contradizer a explicação subsequente, complexa e precisa. Na verdade, não há contradição. Os métodos educacionais elementares familiarizam o aluno com a superfície da Torá, mas depois o bom professor, com o aluno qualificado, encontra seu verdadeiro sentido, transcendendo os limites da linguagem. Você começa estudando o nosso livro achando que está lendo história. Não tem história na Torá. Você começa lendo o livro achando que está lendo sobre pessoas reais. Às vezes não é uma pessoa real, às vezes nunca existiu aquela pessoa. Não faz nenhuma diferença. Até hoje nós não sabemos se Sócrates existiu mesmo ou se era um personagem de Platão. Eu não sei e não importa. Eu não tenho evidências para bater o martelo sobre isso. O que é divino é a mensagem, o que é divino é a realidade. A nossa tradição põe a pessoa em contato com o verdadeiro drama do ser humano e mostra uma proposta que funciona para livrar o ser humano deste mal que ele mesmo gera. E para quem faz pergunta, a mente faz, né? A mente traz o argumento mágico, dizendo assim, tá, mas se a Torá livra o ser humano do sofrimento, então por que Israel não foi livrado? Por uma questão muito simples, na verdade. O divino nada impõe. Ao contrário do que você possivelmente ouviu falar. O divino nada impõe. O que se impõe é a realidade. A realidade se impõe. A experiência se impõe. O divino não impõe nada a ninguém. Por isso ele diz para Israel, eu ponho diante de você a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Você que decide. O divino não impõe, não é uma imposição. Então, como não impõe e a pessoa está livre para escolher, a maioria não escolhe o certo. E é natural. Porque para que você tenha mesmo a experiência da má escolha, você deve sofrê-la. E ninguém vai tirar de você o direito de sofrer. Não se preocupe, pode sofrer à vontade. Ninguém vai tirar de você o direito de não dar ouvido à sabedoria. Não dê. Viva do jeito que você quiser viver. A vida é sua, estrague-a como quiser. O que o divino faz é orientar, e se houver na pessoa o eros, o desejo, então a pessoa se motiva para isso. É uma relação de amor, portanto, espontâneo. Tudo que é artificial não presta. O divino se manifesta no natural. Então Israel jamais seria forçado a seguir isso. Segue se quiser. Se não quiser, dá resultados. Mas faz se quiser. Não, mas eu faço assim, aí do meu jeito não vai dar nada errado. Então vai firme. Testa lá. Vamos ver o que acontece. Cada um construindo a própria experiência. Visto que existe um desejo humano de conhecimento da espiritualidade, pode haver uma possibilidade de transcendência intelectual nesses limites. O desejo, por isso, é a chave que revela a possibilidade de transcendência. Transcendência de si mesmo, deixo claro.
Não existem outros mundos. Transcendência de si, do próprio ego, do próprio Yetzer Hara, da própria mente. Esse desejo mobiliza o esforço humano, que sozinho pode produzir essa transcendência. Esse esforço do eros, do desejo, para transcender os limites do conhecimento, pode liberar a imaginação. A imaginação é o lado escuro do desejo. A imaginação é muito boa quando ela é lúdica, quando ela não é confundida com a realidade. A imaginação é muito boa para divertir, para distrair, para relaxar, para fazer rir. A imaginação serve para construirmos nossas festas, para construirmos nossas histórias, nossas canções, os nossos mitos, nossas celebrações, nossas cores, nossa vida é construída com a nossa imaginação. Imagine-se, mas nunca confunda o mundo real com a imaginação. Esse é o lado escuro, esse é o lado do sofrimento. Eu não preciso, para amar a natureza e honrar a terra, dizer que tem fantasmas andando nas matas. Porque isso é mentira. E uma vez constatada essa mentira, eu não terei mais empatia pela natureza, eu a destruirei. E quando me disserem, não, não faça isso, porque você está matando o espírito da floresta, eu não vou me sensibilizar, porque eu sei que não tem nenhum espírito em floresta nenhuma. Mas eu não devo amar a natureza por causa de nenhum espírito. Eu devo amar a natureza pela natureza. Eu devo amar a vida pela vida real. E não pelo delírio que me contaram sobre isso. Eu devo então amar o divino na realidade. E não com base nas crenças e opiniões que me disseram. Os cuidados necessários com relação à especulação divina não foram trazidos meramente por causa do governo da Mishnah Hagigah, que é uma Mishnah que fala sobre ter cuidado, que proíbe estudar misticismo. E não preciso dizer que ela é absolutamente ignorada hoje, mas ela é a Mishnah que proíbe isso. Mas eram preocupações que também foram pensadas pelos filósofos, ou seja, não foram só nossos sábios de Zurambano que proibiram estudar misticismo. Os sábios gregos também perceberam o mesmo problema. Abordamos isso, capítulo 5, onde Uramban sustenta que Aristóteles exerceu humildade, para quem se lembrar, na especulação cosmológica. Ou seja, Aristóteles disse, se você encontrar um erro na minha obra, corrija. Eu não sei tudo, eu fiz o melhor que eu pude. Fiz as contas, posso ter errado, fiz o raciocínio, posso ter me equivocado. Eu não estou dizendo que tenho verdade absoluta. Se você achar um erro, me corrija. O que é isso? Isso é um cientista de fato. Devemos ser humildes diante dos nossos limites intelectuais para evitar a descida à imaginação pura. A imaginação é boa, mas com moderação. Não foi o objetivo dos profetas e de nossos sábios, nessas declarações, fechar o portão da investigação inteiramente e impedir a mente de compreender o que está a seu alcance. Como é imaginado por essas pessoas simplórias e preguiçosas, intelectualmente preguiçosas. Preguiça física é muito gostosa, mas aquela ali é a preguiça intelectual. Essa é abominada. Aliás, é isso que quer dizer o Michelet, para quem não entendeu até hoje, tem então a oportunidade de entender. O Michelet que diz, repara na formiga preguiçoso, olha para ela e seja sábio. A pessoa associa trabalho isso. Até hoje tem desanimado, mostrando que a formiga trabalha todo verão para ter no inverno. Então aquele texto está falando de trabalho. Tudo bem. Mas não é isso que o texto está dizendo.
Não é essa característica que foi observada na formiga. A formiga é pequena e frágil individualmente. Ela pode ser predada por praticamente todos os outros seres vivos. Portanto, ela é um epíteto, um símbolo, um arquétipo do ser humano. A formiga está o tempo todo se comunicando como seres humanos. E ela está trabalhando, carregando coisas de A para B, como seres humanos. Mas a formiga, enquanto fraca individualmente, é imensamente potente em grupo. Ela consegue, em grupo, derrubar presas que são, às vezes, centenas de vezes maior do que ela mesma. A formiga, portanto, é uma sociedade que o Shlomo queria que eles percebessem para que Israel fosse uma nação forte. Israel não estava sendo daquele modo. E a formiga é concentrada, focada no que está fazendo. E a formiga nada teme. Se você tentar aproximar o dedo num formigueiro, elas abrem aqueles mandíbulas e te ameaçam. E você é milhões de vezes maior do que ela. E ela não está nem aí para você. Ela não recua para ninguém. Estas características é que deveriam ser observadas pelo preguiçoso intelectual. O que não reflete, o que não olha e não para e não reflete. Não olha. Como que o Shlomo trouxe aquele ensino? Porque ele sentou no chão e ficou olhando. Porque ele parou o que estava fazendo. Porque ele focou e deu atenção ao momento presente onde ele estava. Ele observou, e observou, e observou. E disso veio o ensino. O ensino, a criatividade, a sabedoria verdadeira sempre vem do momento presente. Ele não estava na mente dele. Por isso ele disse, qual o problema, qual a dificuldade de fazer isso? Dificuldade nenhuma. Então o que impede uma pessoa de fazer isso? Preguiça. Então ele diz, repara na formiga, preguiçoso. Não vem estudar, não vem aprender. Seja sábio. Aprenda a observar as coisas pequenas. Aprenda a observar os detalhes pequenos. Pare de viver a vida deixando ela passar. Esteja desperto de manhã até a noite. Esteja atento de manhã até a noite. Então, impedir a mente de compreender o que está ao seu alcance, como é imaginado por pessoas simplórias e preguiçosas, a quem convém melhor expor sua ignorância e capacidade como se fosse sabedoria e perfeição. Ou seja, o cara que fala de misticismo, fala como se aquilo fosse uma grande sabedoria. Olha, é um grande mistério. Tem a luz, tem a sefirote, tem as energias, tem a proteção do mal-olhado. Tudo isso é engodo, mentira, engano, descaramento vindo de uma pessoa do século XXI. As pessoas do mundo antigo, da onde essa ideia surgiu no século XIII, eles não sabiam. Não tinha como realmente ter certeza de que tem uma energia do mal, o mal olhado. A pessoa casta essa energia como uma magia. Pode até fazer uma mulher abortar. Perigo. Faz suas folhas murchar. Tem gente que fala isso até hoje. Pleno século XXI. Faz as folhas murchar. O cara não tem a menor ideia de como cuida de planta. Mas ele acha que não é a imbecilidade dele que murchou a planta. Não. É uma força mágica. O cara tem um peixe, não sabe cuidar de peixe. Matou o peixe. Ah, foi a inveja que matou meu peixe. Não, foi a estupidez que matou. Foi a ignorância que matou. Não existem forças mágicas de nenhum tipo, de nenhuma natureza. O que impede o ser humano de viver uma vida realizada é a própria loucura, da qual ele deve se libertar urgentemente, se este for o seu desejo. Então, ele confunde as coisas. Ignorância, incapacidade, como se fosse sabedoria e perfeição, e considerar a distinção e sabedoria dos outros
como irreligião, imperfeição. Como hoje eu vi um colega aí, um amado colega de estudo, postando um momento em que o professor de história, historiador, renomadíssimo, competentíssimo, li vários livros dele, o cara é muito mais do que as palestrinhas que as pessoas veem dele. Você tem que ler o livro dele para você saber do que ele sabe. Leandro Carnal vai fazer comentários sobre o judaísmo, sobre a Torá, e um monte de imbecis, porque não tem outra palavra, até para que o ego desperte, fazendo exatamente isso que o Rambam diz, considerando a sabedoria dos outros como irreligião. Ah, ele não é do judaísmo, ele não acredita em Deus. E imperfeição. E é exatamente o oposto disso. Então o que as pessoas estão fazendo? O Rambam diz, tomando trevas por luz e luz por trevas. Todo o objetivo dos profetas e dos sábios era declarar que há um limite estabelecido pela razão humana sobre onde ela deve parar. E essas pessoas são as pessoas absolutamente ensandecidas, que não têm a menor ideia do que estamos falando. Não critique as palavras usadas nesse capítulo, o Rambam adverte, e em outros, em referência à mente, pois pretendíamos apenas dar uma ideia do assunto em questão, não descrever a essência do intelecto, pois outros capítulos foram dedicados a esse assunto. A humildade, conforme entendida pelo Rambam, é um conjunto de regras e condições que governam a busca intelectual. Humildade não é um apelido que eu dou para pobre. Pobre é pobre. Pobre não é necessariamente humilde. Agora temos os primeiros 4. Alexandre de Afrodísio alertou contra a arrogância, sobre a complexidade inata do assunto, bem como a incapacidade da maioria dos alunos. O Rambam adiciona sua regra contra o apego dogmático aos textos tradicionais, cujo significado literal é corpóreo. Por que eu não posso me apegar aos textos tradicionais no seu sentido literal? Porque o sentido literal é falso. Ah, o texto diz que Deus desceu e pôs o pé no Monte Sinai. Nunca aconteceu de fato isso. É uma alusão, é uma experiência. Ah, o texto diz que saiu 600 mil judeus do Egito, somando com as mulheres e com as crianças, então eu chego à conclusão de que eram 3 milhões de pessoas. Não, isso nunca aconteceu. Nunca teve tanta gente assim no Egito. Ah, o texto diz que veio fogo do céu e pegou fogo no bicho. Nunca aconteceu. O sentido literal do texto aponta para uma experiência. E essas experiências variadas, distintas, lúdicas, têm esses diversos modos de expressão, que devem ser cuidadosamente estudados para que sejam devidamente compreendidos. Ele desenvolve mais regras de humildade no próximo capítulo, que deve ser lido lembrando este, porque o próximo capítulo vai falar muito sobre esse, como se quase fosse uma repetição. A regra mais importante é paciência em face de contradições aparentes. Ou seja, quando a pessoa vem aprender sabedoria, ele vem com ranço. No mundo antigo, a pessoa vinha ignorante, com pré-concepções. Hoje em dia é pior que o mundo antigo, porque hoje em dia a pessoa vem com ideias idólatras mesmo, achando que é o defensor do monoteísmo, louco de pedra mesmo. E aí vai, se tiver a humildade, ou seja, se sabe que não sabe, vai absorvendo, porque tudo que ele ouvir vai contradizer o que ele acredita. Então vai haver nele internamente uma resistência muito forte. Não, mas. Isso deve ser observado. É o ego, ebulindo, querendo ter razão, querendo ganhar a verdade. Você vai trabalhando isso.
Você está no processo de amadurecimento. É assim mesmo. Não tem nada de errado com você. É normal. Todo mundo passa por isso. Esse processo de amadurecimento é assim. Você está parindo você mesmo. Então vai doer. É normal. É o seu processo de maturidade. Foi falado antes, na introdução, lidando com contradições, que embora as contradições pareçam proliferar nos estudos divinos, essas contradições são apenas aparentes. Uma contradição real deve estar de acordo com a regra lógica da contradição, e poucos consideram isso. O exercício da paciência diante da contradição é a contradição sine qua non da humildade. Essa característica permitiu ao Rabino Akiva entrar e emergir da meditação sobre a criação e a providência. Isso também foi o que permitiu a Aristóteles teorizar a existência das esferas animadas. Isso foi o que permitiu Sócrates de instruir os atenienses de que o verdadeiro conhecimento é admitir sua ignorância. E assim por diante. Isso foi o que instruiu Nietzsche a avisar para o mundo que Deus está morto. Ou seja, que o modo de pensar mágico das gerações anteriores morreu com o conhecimento da ciência. Nós não precisamos mais mentir. A mentira não cola mais. Antes era lúdico. Agora, se continuar com isso, é mentira. Nós agora chegamos ao contato com a maturidade. É necessário superar o velho modelo, avançar no processo do entendimento. O que faz a pessoa conseguir isso é esta humildade verdadeira. O Ramban dá um conselho maravilhoso de tal contradição aparente nesses 2 capítulos. No início do nosso capítulo ele descreve: saiba que para a mente humana existem certos objetos de percepção que estão dentro do escopo de sua natureza e capacidade. Por outro lado, existem, entre as coisas que realmente existem, certos objetos que a mente não pode de forma alguma compreender. Os portões da percepção estão fechados contra ela. O que nós temos no mundo real hoje, que nós sabemos que é real, mas mesmo assim não conseguimos compreender. Por exemplo, o que é um buraco negro. Por exemplo, esses mistérios da física quântica. Física quântica não tem nada a ver com nenhum tipo de dimensão fantasmagórica. Aliás, dimensão quer dizer medida. Altura, largura, espessura. Essas são as dimensões. Portanto, a dimensão quântica é só uma escala de tamanho. Fica menor que o átomo, menor que a partícula. É só as coisas que estão naquele tamanho lá. Chama de quantum, de tão pequeno que é. Tem que inventar uma palavra, porque não tem palavra para aquilo. E lá as leis da física são estranhas. Não sabemos porquê, não sabemos ainda de todos os fenômenos, mas já sabemos. Toda a realidade depende disso. Não tem nada mágico nisso. Com o conhecimento quântico, além do conhecimento já em átomos, moléculas, partículas, eletromagnetismo, energia atômica forte, fraca, nós temos absoluta certeza já das coisas que existem e das coisas que não existem. Se tivesse para ter fada, espírito, fantasma, demônio, anjo, tinha que estar em alguma dessas dimensões. Não está em nenhuma. Nada disso existe. As coisas que existem estão sendo investigadas, estão sendo estudadas. Não temos nenhum tipo de preocupação. Não tem nenhuma realidade oculta de nós ainda. Temos o conhecimento. Agora, nós não sabemos como ela funciona completamente, apesar disso.
Então é isso que o Rambam quer dizer, os portões da percepção estão fechados. Nós sabemos que está lá, mas nós não sabemos como é que é. É muito complicado, mais do que a gente dá conta. Então nós tentamos usar ainda ferramentas. Hoje em dia, como é que funciona? Computadores. Eu não vou fazer a conta. Não tem lousa que caiba a conta. Eu preciso de uma parede comprida para fazer toda a conta. Não, deixa a máquina fazer isso. Vamos focar no raciocínio. E quando for para calcular, deixa o computador calcular. Pelo menos ele não erra. Não tem o risco do erro também. Imagina eu ficar lá numa lousa de 10 metros e ainda errar a conta ainda. Então não posso correr esse risco. Deixo a ferramenta. E mesmo com a ferramenta, não dá conta. Não dá conta. É muita coisa, não dá conta. Então a realidade é a verdadeira fonte da sabedoria divina. E no final do próximo capítulo, 32, ele vai escrever: não era o objetivo dos profetas e de nossos sábios nessas declarações fechar o portão da investigação inteiramente, para impedir a mente de compreender o que está a seu alcance. O portão está trancado ou pode ser aberto? A quem pensou que isso é uma contradição, o Rambam colocou as palavras fortes ao concluir a cláusula, dizendo: como é imaginado por pessoas simplórias e ociosas, a quem convém manifestar sua ignorância e incapacidade como se fosse sabedoria e perfeição, e considerarem a distinção e sabedoria dos outros como irreligião e imperfeição, tomando assim trevas por luz e luz por trevas. Em outras palavras, se você tivesse tomado a declaração em nosso capítulo de que os portões da percepção estão fechados como regra, você teria sucumbido à imaginação dos tolos, que vendem misticismo, mentiras, com este argumento. Não, é um segredo. Ele está escondendo o quê? A estupidez dele mesmo. Tudo que ele fala não faz sentido nenhum. Você fala para ele, me demonstra. Não, isso é um mistério. É assim que ele esconde a própria ignorância. Mistérios reais são como os mistérios da física quântica. Não é porque tem uma força sobrenatural me impedindo de entender. É que o troço é difícil mesmo. É muito número, é muito cálculo, é muito difícil de medir. A gente tem que inventar alguma coisa. Mas por enquanto eu não dou conta. Não é porque é místico. Não é porque é mágico. É realmente complexo. O misticismo é uma falsa complexidade. Porque é um monte de baboseira colocada de maneira aleatória e confusa, usa uma língua aramaica, que é para fingir que tem alguma importância, e vende porcaria para você. Ensina você a acreditar em estupidez, ensina você a se tornar uma pessoa pior, supersticiosa, preconceituosa, arrogante, finge saber o que não sabe, pseudociência, acredita em um monte de bobagem porque já perdeu a noção da realidade. Confunde o real com o fictício. E é isto que é idolatria. E este arrogante aí vai apontar para o idólatra e dizer, você não pode ser idólatra. Ele é idólatra, como que o cara não pode ser idólatra? A nossa Torá é monoteísta. O cara é completamente idólatra. E acha que pode dizer para os outros como eles têm que acreditar em o que quer que seja. Olha as pessoas de cima para baixo. O judeu da alma divina, cometendo o mesmo erro dos egípcios, que se achavam deuses caminhando entre as pessoas. Por isso escravizavam o outro, exploravam o outro, e não sentia dor na consciência. Por que não? Ué, é meu direito. Então, esses intelectuais, incluindo rabinos, vale salientar, eu diria principalmente rabinos, mas isso sou eu, meu conhecimento, minha experiência. Outros podem ter experiências diferentes. Esses intelectuais, incluindo rabinos, apresentam sua incapacidade como sabedoria. Ou seja, suas mentiras, anunciando contradições onde não há nenhuma. Ou seja, procurando, como dizia meu pai, chifre em cabeça de cavalo. Mentindo sobre mistérios que não estão no livro, não estão na Torá. A Torá não fala dessas coisas. Mas mentem para te vender alguma coisa, para te manipular, para opinar sobre como é que você tem que vestir
e como que você deve viver sua vida. Eles não procuraram descobrir o que poderia estar ao seu alcance, porque têm o acesso aos livros, tudo. Então não é questão disso também. Deixaram de aprender o básico, seu esforço se tornou inútil. Esse é o que vomita o mel. Ou seja, ele perde tudo. Toda aquela dedicação para ficar lendo livro e supostamente buscar o Criador se transforma em simplesmente idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é perder seu tempo. É desperdiçar a sua vida. É fazer mal para você e para os seus irmãos. Devemos lembrar do lema que precede o guia. No comecinho do guia, quando você abre o Guia dos Perplexos, capítulo 1, tem lá o texto. Abram as portas para que entre nela a nação justa que guarda a verdade. A humildade do aluno está diretamente relacionada com a sua capacidade de transcender o intelecto corpóreo, a mente, e abrir essas portas do intelecto ativo, a consciência. Só encontramos o que está ao alcance da mente por meio da investigação paciente das aparentes contradições. As 4 causas da resistência educacional claramente não são barreiras insuperáveis para essa busca. Tudo uma questão de se você quer ou não. O resumo do capítulo para fazermos uma revisão do argumento do Ramban e suas explicações então é: o intelecto humano é limitado. Ponto. A questão é, como nossa percepção limitada pode conceber um mundo espiritual ilimitado? A resposta: por meio da percepção da consciência natural do homem. Por que que isso é assim? Porque o mundo que a gente está dizendo que é o espiritual ilimitado é este. Não é outro. Não tem céu. Não tem mundo dos espíritos. Tem este universo. Ele é o infinito. Ele é a vastidão. Ele é o mundo espiritual. O mundo da nossa espiritualidade, onde você vai exercer a sua espiritualidade. No aqui e no agora. Você não vai para o céu, você está nos céus. Você está numa bola de terra flutuando no universo, meu amigo. Você está nos céus já. Que céu que você vai? Para qual direção? Onde tem céu? Olha para cima, tem galáxias. O que você vê de dia coberto de azul é um fenômeno óptico. À noite você vê o universo. Onde é que é céu? Não tem nem céu, nem para cima, nem para baixo, nem para lugar nenhum. Tem milhões e milhões de galáxias. A galáxia mais próxima daqui a 4 milhões de anos. Anos-luz. Se você pudesse ir na velocidade da luz, você ainda demorava para chegar. Onde tem céu? Não tem céu em lugar nenhum. O céu é aqui mesmo. A espiritualidade, o mundo espiritual é aqui mesmo. O homem não tem interesse em coisas que não pode saber. Mas se descobrirmos que ele deseja conhecer a fonte da espiritualidade de todas as criações espirituais, o sinal disso é sua capacidade de conhecer sua existência via consciência. Se perguntaria, por que as controvérsias proliferam nas investigações espirituais? A resposta é precisamente nessa investigação que é preciso cessar o elo com a imaginação e se focar apenas no intelecto ativo, a consciência, a Neshama. O poder da comprovação se torna a constatação direta. De acordo com essa nova percepção, o reconhecimento da espiritualidade que a Neshama realiza. Descobre-se por si mesmo novas maneiras de reconhecer conscientemente essas novas coisas. A espiritualidade é exercida no mundo real. No aqui e no agora. Como a Glaucia está comentando, é óbvio. E ninguém vê. Exatamente. Eu não estou contando novidade nenhuma. Este ensino não é meu. Este ensino não é do judaísmo. Este ensino não é uma revelação exclusiva. Todos os povos lúcidos, em algum momento de sua história, tiveram acesso a exatamente isso. Exatamente isso.
O que o Rambam fez não foi criar nada novo, foi restaurar o que estava destruído, foi colocar de volta as pedras do altar que derrubaram. E é claro que Israel reagiu mal ao Rambam. Queimaram os livros dele para começo de conversa. Os europeus, os Ashkenazim fizeram isso. Mas não quer dizer que os Faradim fizeram melhor. Eles também queimaram, mas o sentido. Eles deturparam a obra do Rambam dizendo que ele era místico. E assim Israel continua até hoje na insanidade. Mas luzes estão surgindo. Luzes estão surgindo. Mais e mais pessoas estão acordando para esses fatos. E esse é o movimento do eros, da vontade. A grande questão é saber se essa vontade, se esse impulso, se esse ímpeto existe ou não em você. Se existe, então você foi trazido pelo divino. Porque o divino é isso em nós. É esse impulso, essa vontade, é esse tesão pela vida. É a vida em busca de mais vida. É a potência em busca de mais potência. E toda a nossa sabedoria foi nos buscar na nossa ignorância. Esse é o método da nossa tradição. Tem outros métodos, lindos, muito bonitos. Mas esse é o nosso método. Ele também tem sua beleza. O nosso método busca o louco na sua loucura e vem trazendo ele de lá até a sanidade. É por isso que a Torá e a Bíblia hebraica é escrita do jeito que ela é escrita. Como é que você explica para uma pessoa completamente louca que ele não pode amaldiçoar os outros? É muito difícil, não basta falar, não amaldiçoa, isso é feio. Não cola muito. Você tem que furar a barreira cognitiva. A Torá nos deu exemplo de como fazer isso com o Bilam. Bilam tem uma visão. O jumento fala com ele. É assim que você ensina um idiota. Ele responde, bate, agride. E aí o jumento fala. Mas por acaso eu já agia assim antes? Ou seja, ele nem percebeu. E depois ele se deu conta. E quando ele entendeu o divino, como foi a revelação para ele? O malar com uma espada falou para ele: você estava vindo na minha direção, mas o jumento não deixava. E você estava agredindo o jumento, que estava te salvando. Se o jumento tivesse vindo a mim, eu a teria poupado. Mas você eu teria matado. Ou seja, você agora, no auge da sua idolatria, você vale menos que esse animal aí. Que vergonha. Então ele entendeu. Esse momento do texto é para trazer à tona esse valor. O que o tolo diz? Que foi uma mágica que fez o animal falar, porque os animais falavam. Esse é o que vomita. Isso é um vômito. Então isso quer dizer que essa pessoa comeu mel demais. Parou. Para de ler isso daí. Vai fazer conta de matemática. Vai lavar uma louça. Você não está pronto para esse tipo de coisa. Vai varrer a casa. Vai limpar o banheiro. Isso aí. Vai se ocupar. Isso aí é falta de maturidade. Todos nós somos convidados para a espiritualidade. Mas a espiritualidade só acontece no mundo real. Então aprenda nessa lição de hoje que você caminha num mundo importantíssimo, o mundo do texto, da linguagem, das histórias sagradas. Não tem a menor dúvida de que só porque sabemos que a Torá não é historicamente literal, ou sabe-se lá se essas pessoas realmente existiram, muito provavelmente não. Ou muito provavelmente eram
outras pessoas que tiveram suas histórias ali enfeitadas para ganhar um ar diferente. Nada disso importa. As histórias da humanidade inspiram por sua mensagem, para onde elas apontam. Porque nós somos medabrim, nós somos animais que falam. Nós somos como a formiga, nós nos comunicamos o tempo todo para que possamos viver em paz. Para que a formiga está o tempo todo com a anteninha conferindo a outra? Para saber se não é de um clã inimigo. Porque se for, ela se ataca. Ou seja, ela está em busca de segurança. Da mesma forma, cada um de nós usa a linguagem para construir um mundo seguro para todos nós. Porque nós somos animais milhões de vezes mais perigosos do que formiga. E na nossa insanidade, nós destruiremos a nossa civilização. As histórias nos colocam todos sentadinhos, comportadinhos ao redor da fogueira. As histórias fazem esse animal brutal até ficar bonitinho. Ele até parece querido mesmo. É louco de pedra, mas até que parece bonitinho mesmo quando ele está obedecendo direitinho. Porque até que a gente saia da loucura para a sanidade, nós precisamos dessa disciplina. Nós precisamos da espiritualidade. E é aí que a humildade entra. O reconhecimento disso. E eu preciso passar pelos processos. E todos vocês já passaram pelo processo. Todos vocês na infância ouviram que a Bíblia é literal, que as histórias são isso mesmo. Então eu não preciso me preocupar com isso e pegar vocês pela mão e dizer, olha filhinho, não foi exatamente do jeito que está no livro. Eu não preciso fazer isso. Tem professores infinitamente mais competentes do que eu que já fizeram. Começa a ler um pouco, pelo amor de Deus. Tem um monte de estudo lá no nosso grupo mostrando evidências, argumentos que são razoáveis, lúcidos. Leia, reflita, discuta, internalize, aprenda. Você não precisa de muleta para andar. Ande. Você não é um deficiente cognitivo. Então estude. Tome uma atitude e construa-se. Porque você é um altar e são suas próprias mãos que devem construir isso. E ninguém vai construir para você. Eu não vou te construir. É você que vai se construir. E o fato de você ter vindo aqui hoje, dedicado a sua atenção sagrada para esse assunto sagrado, é o exercício da espiritualidade real. Você fez isso. Então, muito do que eu falo também é para outros ouvintes que não estão aqui agora e que não têm ainda essa consciência e precisam desse chacoalhão. Tome vergonha. Faça o que precisa ser feito. Porque a espiritualidade ninguém vai te dar. É você e o divino só. Esse é o seu caminho. Siga. Essa é a alahá, o caminho. Ande no caminho. Com isso nós concluímos a nossa aula de hoje. Concluímos também este capítulo do guia, para na próxima aula iniciarmos um novo, que vai ter muitos elementos desse mesmo, mas acrescentará noções. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que nos prestigiou com a sua presença, nos honra com a sua presença, com a sua participação. Isto é importante para todo mundo. Muito obrigado. Perguntas, reflexões póstumas, comentários, dúvidas. O nosso grupo do Telegram serve para isso. Não tema, pergunte. Ah, que delícia, Fábio. Tomando um bom vinho, nada melhor que isso. Verdade, verdade. Muito bom. Isso é que é celebração. Isso é que é celebração. Parabéns, isso é muito bom mesmo. Então, assim, muito grato para cada um de vocês. Amanhã nós daremos continuidade ao Reason Above All. Então eu quero convidá-los a estarem aqui mais uma vez para que a gente dê continuidade nesse nosso fantástico livro. Ok?
Um bom descanso, uma boa noite, Bezrat Hashem Itbarach, e até nossa próxima aula.